O Renato Moicano falou que iria vencer fácil o Beneil Dariush, queria aposentar o americano e queria maltratar mais o velho do que rombo no INSS. Soube vender bem o combate, sempre usando seu ótimo senso de humor. Conseguiu fazer uma narrativa onde colocava o americano como um idoso, deu o apelido até de Senil Dariush para ele, mesmo o Renato sendo só 15 dias mais jovem que o Beneil Dariush. Chamou até bastante atenção na coletiva e deu uma falsa impressão para o público brasileiro de que seria uma luta fácil, de que o Beneil Dariush iria ser jambrolhado pelo Renato Moicano sem grandes dificuldades. E o brasileiro não estava fazendo nada de errado, tem que falar mesmo, chamar atenção, trazer emoção para o combate. Mas a verdade é que o Beneil Dariush sempre foi um adversário duro, estava vindo de 2 derrotas seguidas, mas perdeu para os 2 primeiros do ranking. Fora que essas derrotas foram nocautes no primeiro round, ou seja, em nenhuma dessas derrotas o Dariush foi dominado. Sempre foi um bom lutador, chegou a emplacar 8 vitórias seguidas e foi top 5 dos leves, uma coisa que o Renato Moicano ainda não conseguiu nessa categoria. Mas na minha opinião, o brasileiro era favorito, principalmente por conta do ritmo e momento do Renato Moicano, que é melhor. Mas esse favoritismo não acabou se concretizando no UFC desse último sábado. O Renato Moicano até que começou bem, conseguiu um knockdown no Beneil Dariush no finalzinho do primeiro round. Se tivesse batido um pouco mais, em vez de tentar estabilizar a posição, poderia até ter nocauteado. Já no segundo, o Beneil Dariush, macaco velho que é, viu que tomou prejuízo na trocação e que era arriscado tomar outra mão. Decidiu colocar a luta para baixo, usar o seu carro-chefe, que é o jiu-jitsu. Apesar da luta agarrada também ser o forte do Renato Moicano, o brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu, mas acabou levando a pior no grappling e perdendo esse round. Quando chegou no terceiro, estava um round para cada um, então esse terceiro round era decisivo para decidir o vencedor do combate. Mas o problema é que tanto Renato Moicano quanto Beneil Dariush estavam mortos de cansado. Só que o americano conectou mais golpes e teve mais domínio quando foi para a luta agarrada, conseguindo vencer o round e consequentemente o combate na decisão unânime dos juízes. Dura derrota para o brasileiro, que não mostrou nem 10% do que ele prometeu para esse combate. Perdeu a maior parte da luta para o Beneil Dariush em má fase e muito tempo inativo. Para quem não lembra, o Renato Moicano estava perdendo o primeiro round até conseguir o knockdown. O brasileiro não estava conseguindo achar a distância para as mãos, enquanto o Dariush estava machucando com os chutes. Ou seja, apesar de estar como favorito nas bolsas, na hora do combate o Moicano estava alguns passos atrás do Dariush. Depois da luta, o Renato Moicano disse que perdeu porque cansou, o que não faz sentido, até porque o americano também estava cansado. Aparentava estar até mais cansado que o brasileiro. Eu tenho uma opinião para o Moicano não ter sido mais agressivo no terceiro round. Me diz se vocês concordam aí nos comentários. O brasileiro acabou de ganhar a maior bolsa da carreira, pegando a luta contra o Islam Makhachev de última hora. Já está bem resolvido financeiramente, além de ter canais e podcasts de sucesso aqui no YouTube, faz palestras, é um cara requisitado. Ou seja, o Renato Moicano não depende mais de lutar. Já vi ele mesmo dizendo que o MMA é um veículo para passar as mensagens que ele acredita. Então, quando chegou naquele terceiro round, o Renato Moicano, na minha teoria, acabou não dando tudo de si. Não quis ir além do seu cansaço, porque não depende mais daquilo. E com os 2 cansados, o Beneil Dariush, que estava vindo de 2 derrotas, com a corda no pescoço, precisava da vitória. Acabou que mesmo exausto continuou atacando, deu tudo de si, porque vencer era obrigatório. Por isso, quando chegou aquele terceiro round com os 2 cansados, o Dariush conseguiu levar a melhor. Prova disso é que quando o Renato Moicano lutou destreinado contra o Rafael dos Anjos em uma luta de 5 rounds, o Moicano conseguiu performar os 5 rounds, mesmo sem um camp de treinamento. Venceu inclusive até o 5º round em uma luta onde ele tinha levado um knockdown. O Renato Moicano conseguiu fazer isso porque nessa época ele não tinha todas as oportunidades que tem hoje. E ainda não tinha recebido a maior bolsa da carreira. O Moicano, mesmo cansado, precisava da vitória contra o Rafael dos Anjos, já que vencendo o ex-campeão, o Renato poderia mudar de vida, o que não iria acontecer com uma vitória contra o Beneil Dariush nesse sábado. Ou seja, quando chegou no terceiro round, quando o cansaço e a exaustão bateu,
Inconscientemente o Renato, que não precisa mais da luta para sobreviver, como ele próprio diz, é só um veículo para passar sua mensagem, o Moicano acabou não indo além das suas capacidades físicas para sair com a vitória. Não é que ele não queria vencer, com certeza ele queria muito, mas não precisava tanto quanto o seu adversário. Eu acredito que esse foi o motivo do Renato Moicano ter saído derrotado nesse sábado, infelizmente. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Ficaram surpresos com a derrota do Renato Moicano ou já esperavam? Acham que minha teoria faz sentido ou eu estou viajando? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Pode discordar de mim à vontade, mas com respeito sempre. Se você gostou desse vídeo e quer me ajudar, você precisa deixar o seu like. Dá muito trabalho trazer esse vídeo, vocês não têm noção. Tem roteiro, gravação, edição. São várias horas de trabalho para trazer um vídeo legal para vocês. Então, por favor, deixa o like para recompensar todo esse trabalho. Se inscreve também, a sua inscrição ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que o canal continue existindo. A sua inscrição é muito importante para mim e é o que mantém o canal de pé. Trago vídeo praticamente todos os dias aqui no canal e para não perder nada, ficar sempre bem informado, você precisa ativar o sininho para receber uma notificação do YouTube sempre que eu lançar um vídeo novo aqui. Não perde meus últimos 2 vídeos também. Hoje eu falei sobre a vitória do Alexandre Pantoja contra o Kai Kara-France e no outro eu falei sobre a derrota do Charles do Bronx para o Ilia Topuria. Corre lá para assistir e descobrir minha opinião sobre esses combates. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.